116 anos após sua morte, o escritor brasileiro Machado de Assis foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais por vários dias. Além de ser uma das expressões que tiveram pico de buscas no Google Trends em algumas regiões dos Estados Unidos. Isso porque um vídeo publicado por uma influenciadora literária norte-americana encantada com a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas viralizou. Com mais de 1 milhão de visualizações, a recomendação apaixonada desse clássico brasileiro fez com que o título alcançasse rapidamente o topo da lista dos mais vendidos na categoria Literatura Latino-Americana na Amazon dos Estados Unidos. Mas afinal, quais são os caminhos que podem levar à paixão pela leitura e pelas obras clássicas, né? E não só as da língua portuguesa? Bom, para a gente falar sobre esse assunto e também sobre o tamanho de Machado de Assis e de outros autores brasileiros na literatura mundial, a gente vai conversar com a professora titular de literatura brasileira da Unicamp, a Lúcia Granja, que é especialista em Machado, e também com o advogado e influenciador literário, o Pedro Pacífico Buxter. Também participa do programa de maneira remota a tradutora de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês, a Flora Thompson DeVoe. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom, mas antes da gente começar a conversa, eu quero convidar, a audiência a assistir um trecho desse vídeo que foi publicado no TikTok e sobre o qual eu falei agora na abertura do programa. Vamos assistir. I think it's the best book ever. Although I also think I need to read more books by Machado de Assis and more Brazilian literature before I fully say that, but I absolutely love this book. 160 chapters. Many of the chapters are just 1 page long, and they feel like potato chips. You know, when you're at a party and there's a bowl of chips and you can just have one more, just one more, just one more. You're sitting and you're reading this book, it's like, just one more chapter, just one more chapter. I was already thinking, when can I reread this book? And the ending was satisfying. I enjoyed the whole experience. Bravo, Brazil. It exceeded my expectations. This should be part of the Western literature canon. I wish I had had the chance to read this in high school. Que delícia esse vídeo, né, gente? Muito eu assisto bom. E quero ver ele nessa empolgação, né, que a literatura traz pra gente, né? Sim. Professora, eu queria pegar esse gancho da influenciadora, porque essa não é a primeira tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não, né? Os romances do Machado já têm sido traduzidos e publicados não só no inglês, em outras línguas, né? E eu queria falar sobre... Ela fala, né? Isso aqui devia ser cânone da literatura mundial, né? Inclusive a escritora Susan Sontag, quando leu essa edição, não essa da Flora, mas uma outra edição para o inglês em 1990, ela se mostrou espantada, né, em ver que Machado de Assis ainda não tinha esse papel grandioso na literatura mundial, como tem Dostoiévski, como tem Tolstói, como tem Gabriel Garcia Marques, né, se a gente for falar de um autor latino-americano. Por que isso acontece? Acontece só com o Machado ou com outros autores da língua portuguesa? Muito obrigada, estou muito contente por estar aqui falando de literatura. Olha, a situação do Machado de Assis é um pouco particular, porque o Machado de Assis ele é um escritor brasileiro do século XIX. O Brasil era algo distante dos principais centros e o Machado de Assis ele foi tardiamente traduzido. Embora ele tenha lutado muito por isso, ele não conseguiu ser traduzido em vida. Quer dizer, houve uma tradução um pouco clandestina aqui em língua espanhola, nos países do Prata. Não era uma tradução autorizada pelos editores dele, mas quando ele realmente foi traduzido para uma língua de grande circulação, que era o francês, ele já tinha falecido. Então, o Machado de Assis ele não ficou imediatamente conhecido, mas você tem razão em apontar todos os grandes escritores, intelectuais, artistas, quando conhecem a obra do Machado de Assis, ficam fascinados e, então, faltava essa inserção internacional para ele. Isso começou a acontecer a partir dos anos 1950, por uma questão de geopolítica e do interesse dos Estados Unidos pelo Brasil. O Machado começou a ser mais divulgado na língua, então, e traduzido, né, e divulgado na língua que era a língua, digamos assim, que ia se tornar mediadora, né, língua de cultura, que era o inglês. E é a partir daí, então, que o Machado passa a ser mais conhecido, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dessa circulação e da influência dos Estados Unidos.
Ô Pedro, você já tinha feito alguma vez alguma resenha de livro de Machado de Assis nas suas redes ou você prioriza escritores contemporâneos? Eu dei uma stalkeada em você, obviamente, vi que lá na Estante Virtual, né, que é um site de sebos, né, tem ali indicações suas de livros de diversos autores e eu encontrei o Alienista, de Machado de Assis, né? Eu queria saber qual que é a tua vivência com Machado de Assis e por que o Alienista? Quando a gente fala de literatura, do gosto pela leitura, e é muito isso que eu tento levar para quem me acompanha nas redes sociais, eu tento muito mostrar tanto um lado da literatura clássica, como ela pode ser grandiosa por tratar de temas universais, né, de nós leitores, tendo sido escrito há 100, 200, 300 anos, e também da literatura contemporânea. Eu tento fazer essa mesclagem, porque tem muita coisa boa nos dois. Quando a gente pensa em literatura brasileira, muitas vezes a contemporânea é mais esquecida, então eu tento dar esse enfoque. Quando a gente fala de Machado de Assis, todo mundo conhece, né, aqui no Brasil. Talvez falar de autores contemporâneos, não. Mas Machado de Assis é uma paixão, é maravilhoso. Né? Acho que a gente estava conversando até um pouco antes sobre a experiência de ler na escola, que talvez para mim tenha sido um primeiro momento mais desafiador. E depois, mais para frente, eu fui redescobrir um Machado de Assis quando eu já estava mais maduro. E essa experiência é fascinante. O Alienista, por exemplo, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, porque ele é muito atual. Né, muito atual, muito atual. Isso é muito interessante. O próprio Brás Cubas é uma experiência. Dificilmente você consegue... que livro que se parece com Memórias Póstumas de Brás Cubas? É difícil, ele é meio único, né? Até porque tem um narrador defunto, né? Ele escreve depois da morte, né? Que eu acho que foi uma das coisas que encantaram, inclusive, essa influenciadora. Mas, professor, eu queria pegar um gancho do Pedro, que ele falou que leu Machado de Assis pela primeira vez, muito novinho. E a gente vê... Vira e mexe discussões em redes sociais que falam assim, mas a gente não pode dar Machado de Assis, Graciliano Ramos, Euclides da Cunha para os jovens lerem no ensino médio, eles não estão prontos. É uma linguagem muito difícil, um tema muito duro. O que a senhora acha disso? Existe momento de ter esse primeiro contato com os clássicos? Olha, eu acho que sempre é tempo de ter contato com os clássicos. O que eu acho importante, e não é só para os jovens leitores, mesmo para os jovens leitores, eu digo no ensino médio, no ensino fundamental, mesmo na faculdade, é a experiência da mediação da leitura, né? Mediação do professor. Do professor na escola e outras mediações, né? Como a TikToker, como um influencer, como uma resenha, como uma vídeo-resenha, né? Eu acho que o acesso àquele texto, que é um texto impactante, que é um texto difícil, que é um texto de linguagem impenetrável, às vezes opaca, às vezes impenetrável para o jovem, toda essa resistência vai cair a partir da mediação. Então, a importância da leitura desde cedo e da escolha dos textos, né? A gente, por exemplo, se a gente for falar do Machado de Assis, a gente pode começar com um conto curto, e aí ir progredindo na dificuldade, né? E há contos muito interessantes, conto de escola, que fala da experiência desse menino que não quer estudar, ele quer gazetear, né? Ele quer sair pelas ruas do Rio de Janeiro, e aí ele é punido. Enfim, dá para a gente fazer uma comparação com o cenário atual, né? Como é que as crianças vivem a escola hoje em dia. Dá para a gente começar com os jovens, muito jovens leitores, de 12, 13 anos, e depois a gente vai crescendo em dificuldades. Porque é como o Pedro disse, o Machado de Assis ele é um clássico, e a leitura do clássico é aquela que toda vez que você voltar a ela, você vai ter uma nova experiência. E isso faz de um livro um clássico. A cada nova leitura, a gente vai ter uma nova experiência e aquele livro nunca para de conversar com a nossa sensibilidade. Ela falou desses esses estudantes mais jovens, né? Como é que era o Pedro no ensino fundamental, no ensino médio? O que você lia e o que te despertou, né, para a literatura? Porque, obviamente, você é um apaixonado pela literatura, senão as tuas redes sociais não seriam sobre isso, né? Sim, é bom falar disso porque... As pessoas, por eu ter um Instagram e outras redes para falar sobre livros, é comum as pessoas já acharem que eu já fui aquela criança viciada em leitura. Né? Não, eu gostava de ler, mas era uma relação próxima, mas não tão próxima. Na adolescência piorou um pouco, também não nasci numa casa de leitores. E eu fui, realmente, assim, virou a chavinha para mim do gosto da leitura
quando eu já quase terminando a faculdade de Direito, né, porque eu também sou advogado, eu descobri nas redes sociais perfis que falavam sobre leituras. Então, se hoje em dia eu tento influenciar as pessoas nas redes sociais, é porque um dia eu já fui muito influenciado. Até isso que me motivou a criar. Eu comecei a ler livros que eu nunca achei que eu ia ler, clássicos que talvez eu tinha realmente ficado traumatizado na escola. E aí, né, até retomando um pouco esse tema, a mediação é fundamental. A forma de mostrar para o aluno, você está lendo isso não só para fazer a prova. Você não está lendo isso para saber qual é o tipo de narrador, qual é a escrita, o estilo literário, não apenas, qual o né? momento que foi escrito. Não, assim, a pessoa tinha que te mostrar que aquilo era uma leitura por prazer, antes de tudo. E é muito difícil isso, porque realmente você está fazendo aquilo por uma prova. Então, se você não tem essa sutileza de demonstrar que a literatura pode ser um hábito prazeroso, o jovem sai de lá um pouco traumatizado. E talvez isso tenha acontecido comigo. E eu perdido um pouco no que ler, porque as pessoas não falam de leitura, né? É muito difícil, tanto é que a gente pegar temas sobre literatura que viralizem, é muito raro isso que aconteceu. Sim. Muito Então as pessoas não falam de leitura, e aí você fala assim, o que eu quero ler? Não sei, eu pegava a lista de mais vendidos, achando que aqueles livros eram os melhores, aí muitas vezes eu lia e falava, mas eu não estou gostando disso, então quer dizer que eu não gosto de ler? Mas por quê? Então, depois eu fui entender que, na verdade, os mais vendidos não necessariamente são os melhores, tem um lado mais comercial. E aí, quando eu me deparo com as redes sociais, sendo, na verdade, um guia para mim, assim, uma referência, o que ler. Né? O que é a literatura contemporânea? Quem está escrevendo na outra parte do mundo, aqui no Brasil? Normalmente, as pessoas que eu seguia também eram mais técnicas ou formada em letras. Eu falei, não, eu não sou formado, eu quero mostrar que qualquer um pode ler aquilo. Sim, né? eu sou só um leitor apaixonado, isso, né? Exatamente. Então, essa minha descoberta de um leitor realmente muito apaixonada se deu mais tarde, com 20 e poucos anos. E aí eu entrei nisso e aí também mergulhei e ninguém me tira dessa paixão, sabe? E você, professora, por onde que nasceu essa sua paixão pela literatura que te transformou, inclusive, em professora de literatura? Olha, eu fui uma criança leitora, diferentemente do Pedro, mas sem muita orientação. E como, enfim, eu fui criança nos anos 70, né? Então era fundamental a existência de uma biblioteca pública perto da minha casa, né? Então, a importância da biblioteca e dos lugares onde as pessoas vão poder acessar a leitura. E ali tinha uma experiência que é muito interessante, que na época não era comum nas bibliotecas, que era de o leitor passear entre as estantes. Isso realmente me fazia ver os livros, manipular os livros e perguntar, às vezes, para a bibliotecária, esse livro é legal, eu posso ler esse livro? Então, digamos assim, o que eu guardo na memória é essa experiência de escolher os livros e do incentivo da família, mais um incentivo assim que fazia com que eu lesse o que eu quisesse, sem dizer, não, é Machado de Assis, é aquilo, não pode ler o Cebolinha, não pode ler Gibi, não, né? Eu li o que eu queria, tudo o que eu queria mesmo. Aí depois, na faculdade, esse gosto vai sendo direcionado e, às vezes, aprimorado, né? Bom, e a gente foi às redes sociais perguntar para os internautas quais outros autores brasileiros deveriam ser descobertos pelo mundo, além de Machado de Assis. Eles responderam com a hashtag Opinião na Cultura. Bom, a primeira participação foi do Rogério, que ele falou o seguinte: Graciliano Ramos, pela oportunidade de sentirem sentimentos aflitivos e inquietantes advindos do contato com tragédias e angústias que afetam parte da humanidade na luta pela sobrevivência. Acho que ele está falando de Vidas Secas. Graciliano é autor de Vidas Secas, mas também de Angústia, de Infância, de Insônia. Isso, gosto de São todos. Bernardo. No YouTube as pessoas falaram de Lima Barreto, Érico Veríssimo, Clarice Lispector. No Instagram teve Jorge Amado, Ariano Suassuna. Pedro, na sua opinião, qual outro autor brasileiro deveria ter mais reconhecimento, deveria viralizar aí que nem o Machado? Lígia Fagundes Telles. Ai, toca aqui, Pedro. Sou Lígia Fagundes Telles é a minha Lígia. favorita. E Morreu recentemente. Morreu recentemente, uma perda assim tremenda. Tinha uma torcida que talvez ela seria a primeira brasileira a vencer o Nobel de Literatura, né? Os brasileiros pensavam muito nisso. Infelizmente, muita gente sequer conhece Lígia Fagundes ela, Telles. né? E eu acho também que a gente precisa pensar também em levar a literatura contemporânea para fora do Brasil. Sim, né? sim. A gente vê a literatura contemporânea maravilhosa sendo produzida aqui, mas que ainda dificilmente chega. Tem autores que são publicados e traduzidos que a gente também não sabe. Sim. Esses dias eu fui convidado para participar de uma feira, Festa Internacional
de Bogotá. E o Brasil era o país homenageado desse ano. Ele tinha um galpão gigantesco, com uma livraria com vários livros brasileiros traduzidos, e essas informações muitas vezes não chegam pra gente, né? Professora, a senhora é uma machadiana, não pode escolher Machado. Qual é o outro autor que a senhora acha que merecia ter esse reconhecimento internacional? Olha, eu compactuo com vocês dois, de Lígia Fagundes Telles, nós conversamos um pouco sobre isso, mas tem um autor que ele está traduzido, como nós falamos de uma mulher que tem uma obra extensa, eu vou falar de um homem que tem uma obra curta, que é o Radwan Nassar. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Sim, um copo de cólera. Um copo de cólera, tem uma coletânea de contos e tem o Lavoura Arcaica, né? Ele está traduzido, mas ele foi premiado, assim, não exatamente na época que ele escreveu, um pouco depois, né? E eu acho que esse autor e esse tipo de literatura, de uma composição refinada, é interessante para a imagem do Brasil. Bom, vocês anotaram aí a dica, né? Depois do intervalo, uma conversa rápida com a Flora Thompson DeVoe, a tradutora dessa edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tanto encantou a TikToker e que levou Machado de Assis aos Trending Topics. A gente volta já. Estamos de volta com a opinião. Comigo no estúdio a professora titular de Literatura Brasileira da Unicamp, Lúcia Granja, e o advogado e influenciador literário, o Pedro Pacífico, o Bookster. A primeira tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês foi em 1952. De lá para cá, houve outras 4 publicações. A edição exibida no TikTok é de 2020, foi feita pela tradutora e pesquisadora da língua portuguesa e história brasileira, a Flora Thompson DeVoe. Ela é norte-americana, radicada no Rio de Janeiro e é conhecida aqui no Brasil pela participação do podcast Rádio Novelo. Eu conversei com a Flora, perguntei como é que foi ver o trabalho dela ter esse impacto no mercado literário ali do dia para a noite. Eu comecei a ler e eu fui, assim, nocauteada. Machado me deixou de queixo caído. E de um jeito não só, tipo assim, nossa, assim, olha essa obra-prima, porque é muito divertido. O Machado é muito rápido, ele é muito ele te pega desprevenido. Ele pegou as pessoas desprevenidas em 1881, ele está pegando as pessoas desprevenidas em 2024. Qual que é a sensação de saber que a sua tradução de Machado ajudou o autor brasileiro a entrar na lista dos mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos? Eu fiz a tradução não pensando em momento algum em bombar, assim, nem em necessariamente publicar, na verdade. Já na época do lançamento fez um certo sucesso. E disso tá voltando agora, assim, eu sinto que eu ganhei na Mega Sena algumas vezes, assim, eu já estou gastando toda a minha cota de sorte na vida. Quais são os outros autores de língua portuguesa que você, como leitora, acha que, né, deviam ser conhecidos lá fora? O segundo livro que eu traduzi pela Penguin é muito menos conhecido, mas ocupa um lugar muito especial no meu coração, que é O Turista Aprendiz, do Mário de Andrade. Eu fico muito esperançosa, assim, vai sair uma nova tradução em breve para o inglês de Grande Sertão Veredas. Enfim, Guimarães Rosa é um autor que praticamente não existe em língua inglesa, assim. Acho que a Clarice já teve um ótimo momento. A tradução de Torturada agora, que foi finalista do Booker Prize, isso é uma coisa inacreditável. Felizmente não é o caso de, assim, um autor, uma obra penetrando aqui ou acolá, assim. Eu acho que a gente tá vendo um progresso em várias frentes, vários nomes, vários títulos, então são excelentes sinais. Bom, queria aproveitar e mostrar o livro que eu não consegui comprar, mas a professora trouxe aqui pra gente, que é a edição da Flora Thompson DeVoe, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a versão que fez tanto sucesso. Pedro, você acha que a literatura brasileira no exterior pode estar entrando, né, num bom momento? A Flora falou aí do Torturado, que é uma obra do Itamar Vieira Júnior, traduzida, né? Ele foi, inclusive, finalista do Booker Prize, como ela disse, mas acabou perdendo para uma autora alemã.
Ele é super jovem, o Itamar, está tendo esse reconhecimento ainda em vida, né? O que você acha disso? É um fenômeno isso, né? Nunca aconteceu de um livro brasileiro, de um autor brasileiro, chegar na final do Booker Prize. Inclusive, também, ano passado, a gente teve uma conquista muito legal de um autor brasileiro que venceu o National Book Awards na categoria de livro traduzido, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, que é um livro maravilhoso, com temática LGBTQIA+. É livro lindo, lindo mesmo. Então, isso é um destaque. E, no caso do Itamar, é um destaque até no próprio Brasil. Ele também é um fenômeno no Brasil, porque ele atingiu números com literatura contemporânea nacional, vendendo quase 1 milhão de exemplares, que não é visto há... Muito tempo. Assim, mas muitos anos mesmo. Né? Então, ele fura uma bolha, que é a bolha do mercado editorial, das pessoas que já estão acostumadas a ler, para levar a literatura para o brasileiro, assim, né? E aí, quando a gente pensa, o brasileiro, então, está vendendo quase 1 milhão para um país de 220 milhões de habitantes. Ainda é pouco. Pouco. Mas é muito quando a gente pensa que um livro que é publicado por uma grande editora no Brasil, ele tem uma tiragem de 3, 5 mil livros e não vende. O que são 3, 5 mil livros? Exatamente. Professor, eu queria trazer essa edição da Flora, que é rica em paratextos, Exatamente. Né? Que explica tanto Machado quanto o Rio de Janeiro, quanto o contexto. A senhora acha que um dos motivos do sucesso é essa edição tão diferenciada que ela fez para esse clássico? Completamente. Acho sim. A Flora, ela fez um depoimento muito simpático, falou que ela já teve toda a sorte, né, da vida, mas a tradução é muitíssimo bem feita, né? Isso eu ouvi desde que ela estava fazendo uma tese, porque isso foi a tese dela, né, essa tradução. Sim. E, na verdade, quando ela publicou, ela conseguiu, então, publicar essa tradução pela Penguin. E essa edição é, como você disse, riquíssima em paratextos. Existe já na página de abertura, mas é um padrão da Penguin, né? Pequenas frases, né, de recepção da obra do Machado por escritores, pelo Dave Eggers, pelo Salman Rushdie, pela Susan Sontag, e também pequenos trechos de textos que saíram em jornais de recepção da obra do Machado de Assis. Para já mostrar para o leitor. Já mostrar, mas está na primeira página. Quando você for ler a edição, já tem isso. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, e a TikToker, ela aponta, eu acho que grande parte da empolgação da TikToker se deve também à tradução. Ela fala da tradução, mas se deve também à edição. Por quê? Porque essa edição ela não economizou nas notas. Como é um livro muito diferente, o Machado de Assis muda o paradigma do romance com esse livro, então, talvez, né, o leitor e essa TikToker, ele vá várias vezes a essas notas explicativas. Agora, né? eu queria falar desse poder do tradutor de apresentar para a gente algumas obras, né? Sim. Tem uma tradutora do Machado, a Ellen Caldwell, sim. Que traduziu Dom Casmurro e depois fez um livro sobre, inclusive, essa tese de que Capitu não traiu Bentinho, nasceu pela tradução da Ellen Caldwell, né? Qual que é a importância de um bom tradutor para te apresentar uma obra, Pedro? É essencial e muitas vezes isso fica esquecido. As pessoas não têm o hábito de olhar quem é o tradutor. Eu já escolhi livro por conta de tradutor. É isso, com certeza. Eu vejo essa falta mesmo de conhecimento das pessoas. Porque quando eu às vezes divulgo, por exemplo, uma literatura russa, vou dar um exemplo. Tem muitos tipos de tradução do Tolstói. Tem traduções super antigas, tem tradução indireta. Então, o que é uma tradução indireta? Que já passou por outro idioma antes. E as pessoas não sabem isso, então português. acabam pegando, às vezes, uma tradução muito antiga ou que não foi tão bem trabalhada. E isso pode afetar diretamente a experiência do texto. Então, o trabalho do tradutor é essencial e acho que pouco valorizado ainda, né? Como é que a senhora vê essa importância de uma boa tradução para apresentar as obras para a gente? Claro que eu concordo, né, com tudo que o Pedro falou, mas eu quero acrescentar justamente isso que pesa, eu acho que nessa edição da Penguin, que encantou tanto a TikToker, né? Que é o fato de o editor dar espaço para o tradutor aparecer. Então, é importante, claro, o tradutor, mas é importantíssimo que esse tradutor ele tenha espaço de expressão.
né? Porque, senão, todas as escolhas que ele fez e que muitas vezes são interpretativas, elas são apagadas. E o leitor não sabe exatamente por que foi feita aquela escolha. Então, a Flora, num artigo que ela escreveu, ela dá um exemplo da dificuldade de traduzir o autor defunto e o defunto autor. Ela faz uma nota enorme, que eu deixei marcada aí na edição, ela deve ter, sei lá, umas 30 linhas a nota. Por quê? Porque em inglês não dá certo mudar a ordem das palavras. O autor defunto e o defunto autor cria para a gente um problema que você ali já tem que resolver, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 1. Só que em inglês, essa coisa de mudar a ordem do adjetivo, ou, né, no caso aí, da palavra que funciona como adjetivo, com o substantivo, não dá certo. Essa fórmula, né, que o Machado faz, o autor defunto e o defunto autor, para traduzir isso para o inglês, né, é muito complicado pelo motivo linguístico que eu expliquei. E a tradutora e o trabalho da tradutora nessa edição aparece numa nota aí de umas 30 linhas, né? Bom, gente, a gente podia ficar aqui mais um tempão, né? Sabemos, mas eu queria agradecer a presença aqui no estúdio da professora titular de Literatura Brasileira da Unicamp, a Lúcia Granja, e também do advogado e influenciador literário, o Pedro Pacífico. Nosso agradecimento ainda à tradutora Flora Thompson-Devô. E se você quiser assistir esse programa, rever, é só acessar o YouTube, Jornalismo TV Cultura, ou baixar o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem. Tchau.